Muito bem, senhoras e senhores, por gentileza, queiram ocupar os seus lugares para retomarmos as atividades. Voltamos, então, com o nosso primeiro SINED, primeiro Simpósio Nacional de Educação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós vamos dar início agora, senhoras e senhores, ao painel Casos de Sucesso na Educação Pública Brasileira. Nós convidamos o diretor em exercício da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, senhor Evandro Martins Guerra, para mediar os trabalhos. Evandro é mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho, especialista em Controle Externo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Convidamos também para compor a mesa o professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos, professor da Universidade Federal do Ceará, onde obteve os títulos de doutor na área de pesquisa em avaliação da efetividade e do desempenho da aprendizagem, como análise multidimensional e multilinear em engenharia de teleinformática. Mestre na área de tecnologia aplicada à educação e metodologia de ensino com objetos de aprendizagem no ensino de ciências da natureza e física em ciência da computação. É consultor ad hoc do Ministério da Educação e da Diretoria de Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É coordenador adjunto do Comitê de Formação do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa da Universidade Federal do Ceará. Convidamos também a professora Narjara Machado Benício, graduada em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Piauí, tem especialização em Língua Portuguesa e Gestão Escolar. É professora da Rede Estadual de Ensino do Maranhão e, sendo parte do quadro de professora SE2 da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, atua como coordenadora pedagógica no Centro Estadual de Tempo Integral Augustinho Brandão. Possui experiência na área de educação, com ênfase em gestão educacional. Senhoras e senhores, para conduzir os trabalhos, com a palavra nosso mediador, senhor Evandro Martins. Olá, boa tarde. Com satisfação que a Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, dá boas-vindas aos participantes do SINED, o primeiro Simpósio Nacional de Educação, em especial àqueles que lidam no dia a dia da educação, os professores, as professoras, que caracterizam aí os operários do chão de fábrica da educação brasileira. Sejam bem-vindos, aproveitem o evento. Especialmente também saudamos esses dois professores que compõem essa banca, professora Narjara Benício, de Cocal dos Alves, no Piauí, e professor Herbert Lima, da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, Ceará. Sem muitas delongas, a gente passa a palavra para a professora Narjara para iniciar o trabalho mais pragmático deste evento. Tivemos aí diversas exposições brilhantes, temáticas, teóricas, acadêmicas, e agora a gente vai verificar um pouco dos casos paradigmáticos, né, dos exemplos de sucesso da educação brasileira. Professora Narjara. Vou ficar aqui de pé, pessoal, e descer um pouquinho ali, tá? Eu acho que se movimentando ameniza o nervosismo, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Assim, dizer o quanto nós nos sentimos honrados com o convite para participar de um evento de tamanha magnitude, né? Discutir a política pública mais significativa de uma sociedade. E dizer que, na verdade, aqui eu sou apenas uma porta-voz de uma equipe
bastante coesa e que trabalha muito arduamente para que esses resultados que serão apresentados aqui nesse momento, nós entendemos que na verdade, a melhor prestação de contas que nós temos enquanto servidor público para a sociedade que servimos, a nossa comunidade local e o nosso Brasil. Então, nós vamos nos debruçar em cima desses resultados. E também de um município bastante pequeno que entendeu essa mensagem, que já foi muito bem colocada aqui pelos palestrantes anteriores, do quão importante é nós entendermos o poder que a educação tem de transformar uma sociedade. E esse pequeno município, que está ali, Cocal dos Alves, Piauí, que foi emancipada em 95, tem, pelo IBGE, quase 6 mil habitantes, hoje nós estamos já chegando perto dos 6 mil. É uma cidade interiorana do Piauí, está a 316 quilômetros da capital, e a fonte de renda que circula nessa cidade são de agricultura de subsistência, os programas sociais, a Bolsa Família, o funcionalismo público e as aposentadorias. Então, é isso que circula lá em termos de recursos no nosso município. E a origem? A origem desse trabalho foi em 2003. O Augustinho Brandão teve a implantação do ensino médio na cidade de Cocal dos Alves, foi em 2003. Até então, nós, de certa forma, enquanto município, exportávamos alunos para a cidade vizinha, Cocal. Em 2003, nós tivemos a primeira turma de ensino médio. E essa realidade que vocês visualizam ali, por exemplo, não é nem a primeira estrutura, porque geralmente tem se discutido muito investimentos e nós estamos falando propriamente de como garantir que efetivamente o aluno lá na ponta receba a melhor prestação de serviço a que ele tem direito. Geralmente se associa isso à estrutura e nós vamos um pouco com os resultados que temos aqui analisar essas relações. Essa estrutura que vemos aí é a nossa segunda estrutura. As nossas primeiras turmas, nós funcionávamos em, não sei como se chama aqui, mas em verdadeiras gambiarras. Nós tínhamos uma escola totalmente decadente, os alunos não tinham carteiras suficientes, os poucos cacos que tinham por lá não garantiam que todos ficassem alocados, ficavam sentados nas janelas, com cadernos nas pernas. Nós não tínhamos quadro, nós não tínhamos livro didático, nós não tínhamos merenda escolar, nem sonhávamos que era isso. Nós não tínhamos merenda escolar. O deslocamento desses alunos era feito em transportes improvisados, carros abertos como D20, C10 a gás, era todo esse contexto. Essa aqui já é a nossa segunda estrutura, que depois de muito batalharmos, a gente conseguiu essa segunda estrutura que vocês visualizam aí, que ainda é muito carente. Mas foi assim que começou. No entanto, a equipe de professores, éramos, nessa primeira turma, apenas 3 professores que dividiam todas as disciplinas do currículo. Então, o professor de português dava também aula de sociologia, filosofia, né? Nós éramos 3 professores apenas, porque era uma única turma, só se contratou 3 professores e virem-se com as disciplinas que vocês têm que ministrar, né? Mas essa equipe, ela não usou vamos dizer, dessas dificuldades como ferramentas de desculpas. Nós não vamos fazer um bom trabalho porque nós não temos condições de fazê-lo. Muito pelo contrário, nós nos sentimos desafiados de, apesar de ter uma estrutura tão caótica, nós podíamos, sim, com o dever de servidor público que temos, de prestar um melhor serviço. E foi assim que nós fizemos, né? Começamos a trabalhar com aquela turma, dizendo a eles, nós não tínhamos material, nós tínhamos que reproduzir, vamos lá para a Xerox. Nós não temos carteira, vamos sentar no chão. Mas o que vocês precisam para ter acesso ao conhecimento, vai ter aqui aula. Vocês vão ter aula, vocês vão ter acesso a avaliações, e assim a gente começou essa história. E quando nós nos sentamos, em 2004, já com uma segunda turma, nós tínhamos o primeiro e o segundo ano, agora, nós, hoje, quando a gente vai sentar para preparar uma apresentação desse tipo e vamos nos debruçar sobre os nossos documentos, fazendo uma retrospectiva da nossa história, é que a gente percebe o quanto ousado nós fomos desde o início.
porque já em 2004, quando nós tivemos que sentar para elaborar nossa proposta pedagógica, para assim cuidar que a escola fosse autorizada e pudesse funcionar, nós já dissemos o seguinte: olha a nossa visão de futuro. Seremos uma escola reconhecida e respeitada em todo o território nacional pela qualidade de ensino, responsabilidade dos profissionais que nela atuam e participação da comunidade nas atividades escolares. Nossos alunos irão levar o nome da escola por todo o Brasil, mostrando a competência que a escola despertou neles. Então, esse já era a nossa visão de futuro em 2004. Em 2004, diante desse contexto que eu coloquei aqui para vocês, né? E assim nós começamos a lutar para alcançar isso. E hoje é muito gratificante, enquanto entusiastas da educação, entender que nós já chegamos a um patamar bem significativo. Essa nossa visão de futuro, ela de certa forma foi alcançada, ela está sendo simplesmente aprimorada dia após dia, porque nós ainda temos desafios dentro do contexto escolar a serem superados. Procurando, lá na hora que a gente vai fazer o projeto político-pedagógico, que em muitas realidades, e desculpem-me se por vezes eu vou colocar afirmações muito duras e drásticas, mas isso é baseado na realidade que eu conheço, que, na verdade, não é o contexto de Minas, que eu não conheço o contexto de Minas Gerais, né? Mas na maioria das realidades em que já vivenciei, o projeto político-pedagógico, um documento que deveria ser norteador das ações dentro da escola pública, na verdade, ele é um documento burocrático que serve para mostrar para os órgãos gestores, quando vem um monitoramento, depois é engavetado. Nós nunca pensamos dessa forma. E quando a gente foi construir esse documento, dando vivência a ele, a gente procurava frases belas, né, de pensadores, que, de certa forma, comungassem com aquilo que a gente pensava, que deveria ser a prestação de serviço que nós estávamos dando ali naquela escola. E aí, até hoje, nós acreditamos nisso, né? Que o ambiente físico ele não determina a boa ou má qualidade da educação de uma escola. O ambiente humano, sim. Então, olhando para aqueles alunos, não é que nós não devamos batalhar por uma melhor estrutura física. Uma péssima estrutura física só não pode servir de desculpa para não fazer o trabalho. É nisso que nós acreditávamos. Por quê? Porque quando a gente olhava aquele público que estava ali diante de nós, a gente via seres humanos que deveriam receber por direito o melhor serviço e assim conseguir transformar a sociedade que estava. A realidade daquele município precisava ser diferente daquela que era até então. E é nisso que nós acreditávamos. Também que a necessidade gera um interesse e só ela leva ao conhecimento. Necessidade é só o que nós tínhamos. Nós tínhamos necessidade de melhoria da estrutura e nós tínhamos necessidade ainda de fazer com que aqueles alunos crescem, que isso era possível. Mesmo diante de uma realidade tão drástica e caótica, mas que isso era possível. Também nós cremos que a educação não deve limitar-se à absorção de informações, mas deve se associar também à dimensão humana, fator tão essencial quanto os aspectos cognitivos, pois as faculdades do homem têm de ser desenvolvidas de tal forma que nenhuma delas predomine sobre as outras. Já afirmava Pestalozzi. Também Comênio, né? Bem antigo, mas ele foi muito forte até nessa colocação. Ele diz que age idiotamente aquele que pretende ensinar aos alunos não quanto eles podem aprender, mas quanto ele próprio deseja aprender. Então, na escola, nós já participamos de ferrenhos debates em que é muito colocado, mesmo no momento de fase inicial da educação do aluno, um protagonismo que, às vezes, é deturpado. Porque nós temos que sempre nivelar, o que nós, na escola, entendemos por nivelamento, é sempre dar aos alunos, de forma generalizada, o máximo. E aí, claro que, dentro das peculiaridades de cada um, vão tendo os níveis de se atingir, sendo que o mediano, mas nós não podemos nivelar por baixo. Eu vou dar o básico, porque os meninos vão ter condições. Aí, se o meu máximo ali, enquanto planejamento, é o básico, a tendência é que nós vamos ficar abaixo daquele básico. E a gente nunca pensou assim. A gente sempre pensou em colocar tudo o que estava ao nosso alcance em termos de conhecimento, em termos de aprendizagem, e mais na frente, porque nós entendemos que nós somos os responsáveis por a maturidade intelectual desses alunos. Então, nesse processo, quando eles tiverem condições de maturar isso, eles têm que olhar para a bagagem que tem e dali fazer os filtros e escolhas para as fases posteriores.
né? Mas que isso não pode ser já filtrado no momento de fornecer a esse aluno. E o saber dos professores é profundamente social. E é, ao mesmo tempo, o saber dos autores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para ela adaptá-lo e transformá-lo. Portanto, o saber dos professores é o foro íntimo, povoado de representações mentais, mas um saber sempre ligado a uma situação de trabalho com os outros. Alunos, colegas, pais, etc. É um saber ancorado numa tarefa complexa, que é o ensinar, situado no espaço de trabalho, que é a sala de aula, a escola, enraizado numa instituição e numa sociedade. Então, nós sempre trabalhamos nas nossas discussões que cada um dos professores que montam aquela equipe, cada um dos servidores, já tem imbuído essa ideia do nosso papel social. Nós estamos ali para servir uma sociedade. E esse lado cognitivo, ele é importante, mas nós temos também que buscar o lado humano. Bom, e aí toda a história da escola, a gente sempre facultou aos alunos. E eu trouxe essa imagem dos nossos slogans, porque é muito bacana ver que mesmo aquilo que nós projetamos, o trabalho que lá foi feito, que lá é feito, pelo comprometimento, por essa visão que nós temos, ele sempre foi superado. Nós tivemos uma ideia na escola, a escola precisa ganhar uma identidade, vamos criar um slogan para a escola. Nós lançamos um concurso, 2007, 2008, e o slogan que seria representativo da escola, é esse que está ali, né? A qualidade da nossa educação nos 4 cantos do Piauí. Esse era o nosso slogan. Mas nós chegamos a uma época em que nós tivemos que mudar isso, fazer toda uma contextualização, porque isso tinha sido superado, né? A qualidade do nosso ensino, ela estava não mais nos 4 cantos do Piauí, né? Dentro dos levantamentos que eram feitos, nós estávamos superando e tivemos que hoje, esse é a atual logomarca da escola, o conhecimento nos permite conquistar e expandir. E todos são de autoria dos próprios alunos, sempre quando a gente vai fazer isso, lança e os alunos correspondem à altura. Aqui é para mostrar que a gente teve que fazer essa alteração. Bom, e dentro desse contexto todo, surgiram os nossos resultados, né? Surgiram os nossos resultados. Desde o primeiro vestibular que nós fizemos, em 2006, a nossa primeira turma de conclusão foi em 2005, mas essa turma, ela era uma turma ainda pequena e nós não tínhamos conseguido engatinhar, vamos dizer assim, engatar nessa turma esse ideal. Só na turma de 2006, com também alunos de 2005, é que aqueles alunos acreditaram que poderiam sim. Passaram a fazer os vestibulares da nossa região, da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Estadual. Os campos mais perto distam 120 quilômetros, que é de Parnaíba, ou 316 Teresina. E esses alunos, em 2006, logo no primeiro vestibular que fizeram, nós já obtivemos uma média de 80% de aprovação, né? E aí esses alunos ficaram aqui, é exatamente aqui que mora nosso lado humano. Esses alunos olhavam e diziam assim, sim, professores, nós passamos, mas como vamos nos manter em Parnaíba? Como nós vamos nos manter em Teresina? Nós somos filhos do aposentado, nós somos filhos do trabalhador rural que não tem condição de me manter lá nessa estrutura, né? Nessa época, ainda nós não tínhamos tantas isenções, em algum momento a gente tinha que entrar com algum recurso para a inscrição. Aí nós dissemos, isso é possível, vai lá, te organiza, né? Veio uma tia, veio a escola, mobilizava a família em prol daquele projeto de futuro daquele aluno. E eles acreditavam nisso. Nós começamos a mediar, por exemplo, as casas do estudante, dentro das próprias universidades, e eles conseguiram ir, né? E esses alunos, hoje, são os profissionais que atuam conosco na escola. Hoje, 30% dos nossos colegas de trabalho são os nossos ex-alunos, e os profissionais que atuam também lá no nosso município. E o nosso Enem, por exemplo, nós sempre conseguimos ficar acima da média nacional, né? Todos os anos aqui, a gente sempre se coloca acima da média nacional.
E nós temos aqui uma outra competição que alavancou bastante a nossa forma de refletir sobre o ensino, o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido dentro da escola, que foi a OBMEP. Esse é o nosso quadro. Desde 2005, nós tivemos 6 menções honrosas. Em 2006, a gente já teve só 2. Né? Já em 2007, começou a ganhar as medalhas. Nós tínhamos 2 de bronze. Em 2008, nós já tínhamos 9 premiações, 6 menções e 3 de bronze. Em 2009, nós tivemos 4 menções e 4 bronze. Em 2010, nós já obtivemos um ouro, que foi um sucesso lá na escola. E hoje, nós temos, por exemplo, no ano de 2017, 23 alunos premiados. Esses 23 alunos, na verdade, eles correspondem a quase 100% dos alunos que vão para a segunda fase. Né? Nós temos a OBMEP, se inscrevem todos os alunos, 5% desses alunos vão para a segunda fase. Quando os alunos da escola vão para a segunda fase, eles passam por um processo de preparação mais acirrado, em que os professores Amaral e Raimundo fazem aulas extras com esses alunos, trabalhando as questões. E dos alunos que foram para essa segunda fase, em 2017, apenas um não premiou. Né? Apenas um não premiou. E, na verdade, a escola fica assim, com os olhos brilhando em relação a esses números, não simplesmente pelo que eles representam para a visibilidade da escola, isso é o que menos nos importa, mas principalmente pelo que ele representa em relação ao ser humano que está por trás desse número. Porque esse aluno, ele é um aluno que ele já ganha bolsas de estudo, e através disso ele garante um auxílio, até quando ele vai para o ensino superior. Eu acho incrível. Lá no Cocal dos Alves, todo mundo é acostumado a viver com pouquíssimo em relação a dinheiro. Né? E eu conversando, eu na verdade, levo um banho de aula financeira quando eu converso com eles. E eles vão depositando aquela bolsinha, e quando vão para o ensino superior, já tem lá a garantia, talvez, para passar lá 1 ano ou 2 anos. Quando vão para o ensino superior, por conta de serem premiados na OBMEP, eles também já recebem bolsa dentro da universidade. Né? E são bolsas significativas. Tem deles que se mantêm com a bolsa. Se eles escolherem por curso no ensino superior matemática, aí eles já têm uma bolsa garantida acima de salário mínimo, que é o que vai mantê-los lá durante esse tempo. Também nas cidades de Parnaíba e Teresina. E, na verdade, hoje, em termos de proporção, nós temos a escola, né, que, por proporção, é a que tem mais prêmios no Brasil. Eu estava até comentando aqui com o professor. Bom, e essa foi a empolgação da matemática, que surgiu. Essas imagens mostram o momento da preparação, né, em que eles... Tem aqui uma cerimônia no Piauí, em que eles foram receber a premiação. Esse aluno, eu gosto bastante dessa foto. Esse aluno... Sandoel. Esse aluno, ele talvez em uma escola que não fosse tão cuidadosa em relação a tentar enxergar cada aluno na sua individualidade, mesmo fazendo com que ele entenda que ele tem uma coletividade a respeitar, ele talvez, não sei o que teria acontecido com ele. Eu fui professora desse menino, ele nunca assistiu uma aula para mim olhando para mim. Sempre ele tinha que ser de banda ou de costa. E era terrível em termos de comportamento. Né? Mas esse aluno, por exemplo, é um aluno que, quando ele quando ele foi premiado nos vários anos da OBMEP, ele passava por um curso de verão na universidade, e de lá, no curso de verão, ele já tinha desempenho para estar na universidade. Aí ele foi para a universidade, matemática. Lá ele participava, quando ele estava fazendo o ensino superior, ele já tinha desempenho para estar fazendo o mestrado, né? Mas ele tinha que terminar de pagar todas as disciplinas. Né? E hoje ele é um aluno que é hoje um aluno do INPA, o Instituto Matemática Pura e Aplicada, né, que é uma das instituições mais respeitadas no mundo inteiro. E hoje ele é um aluno lá fazendo o doutorado, parece-me, mas é um aluno que, em termos de comportamento, sempre foi alguém muito serelepe nas salas de aula, mas que, na verdade, guardava em si um potencial tremendo.
E nas demais Olimpíadas, em se tratando de resultados, nós temos, em 2017, essa premiação foi na Olimpíada Brasileira de Robótica, em que participam alunos de escola pública e privada. Nós temos uma prata, 3 bronzes e um mérito. Nós participamos também da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e eis aí os nossos resultados. A Olimpíada Brasileira de Física, também nós obtivemos a premiação. Na Olimpíada Brasileira de Física, participam alunos públicos e da escola privada também. Aqui não, aqui só escola pública, a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Aqui nós temos a Olimpíada Piauiense de Língua Portuguesa, nós obtivemos 4 ouros e uma prata. Na competição Matemática Sem Fronteiras, também nós conseguimos galgar aí uns resultados. Na Canguru Matemática Sem Fronteiras, também nós conseguimos 5 ouros, 3 pratas e 9 bronzes. Na Olimpíada Piauiense de Química, também nós conseguimos esses resultados aqui. Eis aqui os nossos resultados de 2016, mais ou menos nas mesmas competições. Eu vou dar a passada mais rápida, porque meu tempo já... 2015, nós temos aqui 2015, 2014, 2013. Nós, nesse ano, fomos campeões no concurso Jovem Senador, aqui em 2015, com uma redação. E aqui, o nosso IDEB. O nosso IDEB, nós tivemos o primeiro IDEB medido na escola em 2015. Nós já obtivemos um aprendizado de 7,33, um fluxo de 84%, nos gerando um IDEB de 6,2. Era o primeiro ano que a escola se submetia a esse processo. Nós vamos entender mais na frente por quê. Mas, quando os palestrantes anteriores estavam falando aqui dos índices, né? Vejam só, nós aqui já obtivemos uma proficiência em língua portuguesa de 79%. Ou seja, 79% dos nossos alunos já estão no nível adequado, né, em relação à aprendizagem esperada deles aqui em língua portuguesa. 83% em matemática. Sendo que isso em nível de Piauí é 21%, nós temos 79% no Piauí teve 21%, e matemática, nós, 83%, o Piauí 9%. Em nível de Brasil, 30% e matemática, 14%. Né? Bom, esses são as nossas aferições, né, os nossos balizadores externos. Mas o que realmente mexe conosco em relação ao nosso planejamento é pensar nos nossos índices internos. Nossos índices internos. Então, nós nos debruçamos muito em cima desses resultados, porque nós acreditamos também que quem ignora os dados pode estar negligenciando na sua prática. Os dados é que vão nos dar ideias, né, proporções de quanto tem que ser esse nosso trabalho. Então, em 2017, nós tínhamos uma aprovação de 88%, uma reprovação ainda alta, isso nos incomoda bastante. Temos, assim, feito momentos e momentos de encontro, mas nós consideramos a nossa aprovação alta e uma evasão de menos de 1%. Com esses resultados, gente, nós conseguimos atrair a atenção do poder público, né? Por livre e espontânea pressão, nós conseguimos atrair, né? E hoje a nossa escola tem essa estrutura, né? Ela é bem mais confortável, todas as salas são climatizadas, né? Nós temos uma estrutura física hoje bem mais adequada aos nossos alunos. Nossa estrutura física é assim. Isso não foi a custo de muita luta, né? Vamos dizer assim, nós sempre dialogávamos, nós sempre incutimos no nosso meio de que sempre é possível ir além, através das nossas cobranças, do nosso dever de fazer isso quanto cidadão. E nós conseguimos essa estrutura.
Nós conquistamos com isso, gente, a credibilidade da comunidade escolar. Nós não temos na escola problemas em relação à participação de pais, não mesmo. Por exemplo, essas fotos que vocês veem aí são reuniões, momentos que nós temos na escola e nós temos uma participação de 99%, por exemplo, dos pais. Por quê? Porque os pais acreditam no trabalho que é feito na escola. Eles foram conquistados a ser parte do processo, por isso fazem. E aqui nós temos um projeto que acontece, Agostinho Brandão Arte e Cultura, que os próprios alunos desenvolvem, eles escolhem a temática, lançado um edital em que grupos de alunos se pulverizam nas diversas atividades e nosso último ABAC, Agostinho Brandão Arte e Cultura, que já está na sua 12ª edição, foi sobre corrupção. Se eu me der bem, que mal tem. Nessas árvores somos todos raízes, e isso tudo são os alunos que produzem, né? Eles são desde da temática, todo esse trabalho são eles mesmos que realizam. E também recebemos a visita, por conta desses resultados, de várias autoridades, né, veículos de comunicação, visitando lá a escola. Aqui tem vários autoridades, ministros, inclusive recebemos a visita do então ministro Augusto Nardes, do TCU, que na época ele foi à escola conhecer a experiência a partir de uma auditoria interna educacional voltada para o ensino médio, em que a escola foi a prática educacional pública mais exitosa do país, né? Fazendo todos esses cálculos que vocês estavam fazendo aqui, né? Eles chegaram a esse parecer, e ele quis conhecer essa realidade lá de perto. Então, nessa origem da escola, pessoal, nós éramos só ensino médio, 2003. Hoje, nós contamos com 345 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Esse ensino fundamental só foi implantado em 2013. É tempo integral hoje a escola desde agosto de 2013, mas nós temos no noturno o ensino médio, nós temos tanto integral como temos também no noturno, na sua forma regular e na sua modalidade de educação de jovens e adultos. Nós somos 19 professores, aqui nós temos professores seletistas e efetivos, né? Nenhum deles aqui ganha mais do que nenhum outro professor do Piauí, não ganha mais do que nenhum outro, né? Nós somos 20 servidores, o núcleo gestor, estamos a diretora Aurilene e eu, que sou a coordenadora pedagógica da escola, e para dar conta disso, a gente recebe esse aporte financeiro. Nós recebemos 11 parcelas de R$ 7.000, que é, na verdade, um recurso de manutenção do Tesouro Estadual. Nós temos 11 parcelas de R$ 3.000 a alimentação escolar. Aqui a gente serve 2 lanches e um almoço para o integral e um lanche no noturno. E nós temos uma parcela anual de PDDE, um recurso federal, de R$ 5.800. A última que recebemos foi em 2016. Então, eu finalizo bem aqui, meu tempo já foi, né? E o professor disse que ia ser super rígido. E, como eu falei desde o início, gente, esse é baseado na minha realidade. A escola, essa fala foi numa matéria no Fantástico, eu digo assim, que a escola tem recebido caravanas e caravanas com estudantes e estudiosos da educação para saber o que acontece aqui. Eu digo, não precisa não. Basta que cada um faça o seu papel e faça isso com engajamento, com responsabilidade social, né? Seja professor porque você quer ser professor e não porque lhe falta opção na vida. Seja gestor porque você quer conduzir aquela escola proporcionando o melhor para o aluno e não porque você quer fugir de uma sala de aula. Seja sistema porque você tem ideias para contribuir, quebrar os paradigmas que foram necessários. Então, a partir do momento que cada um de nós, enquanto sistema, enquanto professores, enquanto pai de aluno, focarmos no principal do processo, que é o aluno, e isso pensando nele enquanto profissional, ser humano, criança, adolescente, respeitando suas peculiaridades, sua faixa etária, e nós pensarmos isso com valores e não nos moldes que estão sendo perpetuados, que é cada um por si e Deus por todos. Quando nós pensarmos nisso, nós entendermos essa mensagem, as coisas vão entrando mais nos eixos. Esses são os contatos da escola. Tá? Opa! E muito obrigada.
parabenizando a professora Narjara pela exposição. Eu já incito os presentes, os senhores e senhoras, a pensar um pouco no porquê, na razão de um município com pouco mais de 5.000 habitantes, no interior do Piauí, conseguir os resultados tão brilhantes que foram expostos aqui pela professora. A reflexão continua com o professor Herbert Viana, que vai falar sobre o modelo educacional de Sobral, no Ceará, o município com maior IDEB do Brasil. Professor Herbert, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou manter aqui o padrão das apresentações, pedir licença à mesa para ficar aqui um pouco mais embaixo. Bom, na verdade, o que eu vim compartilhar com vocês é uma história de 20 anos, né? Eu sou servidor público federal, sou professor da Universidade Federal do Ceará, mas atualmente eu estou afastado das minhas funções como secretário municipal de educação no município de Sobral, e eu falo para além do trabalho que nós estamos desenvolvendo na gestão atual. É um trabalho que iniciou na década de 90 e que estabelece os pilares de uma política pública educacional que, de acordo com os indicadores de avaliação nacionais, sejam eles por meio de IDEB, ANA e outros indicadores que eu vou mostrar a vocês, o município de Sobral tem se destacado e tem alcançado parâmetros de qualidade educacional que são referências. Eu vou tentar ser o mais rápido, eu sei que o tempo é muito pouco, só para caracterizar muito rápido, nós estamos no noroeste cearense, numa região do norte do estado do Ceará, mais ou menos 2.000 quilômetros da capital e 240 quilômetros da capital do Brasil e 240 quilômetros da capital do estado. Uma população de aproximadamente 203 mil habitantes. Esses dados geoeconômicos e demográficos são importantes porque pensar em política pública e pensar em política pública educacional é pensar em rede, é pensar em sistema. Então, o meu quantitativo de matrículas, o meu parque escolar, a quantidade de profissionais que eu vou ter que contratar para estar dentro da minha rede, desenvolvendo atividades, isso impacta na tomada de decisão e é de fundamental importância para o planejamento. Aqui são algumas imagens, né, da cidade, como toda cidade do Nordeste brasileiro, já foi citada aqui algumas características econômicas, né, a subsistência rural, os programas sociais e etc. são bastante relevantes para um contexto. E essa imagem, ela caracteriza exatamente o que aqui houve na década de 90, né? Pela pichação, vocês podem observar mais ou menos o tempo histórico que nós estávamos no país, né? Um período eleitoral onde fica muito claro quais eram os dois candidatos à época. E essa é a mesma escola, exatamente 24 meses depois, quando, no ano de 1997, uma gestão pública municipal assumiu a cidade de Sobral e, a partir de então, colocou a educação como política pública prioritária. E aí vocês vão perceber que todos os prefeitos que se sucederam, né, foram 5 prefeitos no total, e quase 8 secretários municipais de educação deram manutenção aos mesmos projetos, aos mesmos princípios, às mesmas diretrizes, para que se pudesse alcançar resultados bastante significativos do ponto de vista da qualidade educacional. Então, isso aqui é um pouco do histórico. Então, é pensar a educação como uma política pública prioritária, né, mantendo a sucessão de gestores na mesma linha de concepção. A estrutura organizacional da secretaria, essa é uma questão que sempre fazem aqueles que nos procuram e querem conhecer o modelo educacional do município de Sobral. É como qualquer estrutura de estado, de município. Então, nós temos setores que são meios, temos setores que são fins, temos coordenações pedagógicas, temos as áreas jurídicas, administrativas, etc. Então, a estrutura organizacional comum. E aqui é um pouco do parque escolar. Hoje nós somos 35 mil crianças. Em média, cada criança da rede pública municipal tem no mínimo 2 membros na sua casa, na sua família, o que dá um total de aproximadamente 100 mil pessoas ligadas direta ou indiretamente à rede pública de ensino do município, o que equivale a aproximadamente 48% da população. Num parque total
de 137 prédios, são 58 escolas polos que atendem desde centros de educação infantil especializados, escolas de tempo integral, até escolas que são rurais na zona rural e que são mistas, atendem desde o ensino fundamental 1 até as séries do ensino fundamental 2. Aqui é um pouco de como essa matrícula é dividida na educação infantil, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, para que vocês possam ter uma ideia de dimensão do quantitativo de alunos na rede de Sobral. E aqui são os equipamentos da rede pública, né? Então, hoje nós conseguimos implantar em toda a sede do município, universalizar a oferta de educação infantil, especificamente em centros de educação infantil. Então, são atendidas crianças de 0 a 5 anos, numa modalidade específica, num ambiente pedagógico e lúdico específico voltado para essa faixa etária. Nós temos hoje implantadas no município 4 escolas de tempo integral e 8 escolas que estão em construção. Nós esperamos, no dia 31 de dezembro de 2020, universalizar a oferta de tempo integral para ensino fundamental 2 no município, né? A experiência brasileira recente tem demonstrado que não só a educação integral, mas a escola em tempo integral, ela tem apresentado resultados, indicadores e modelos de formação acadêmica, curricular, mas também formação humana para o aluno, e isso tem impactado de maneira significativa para quando ele vai ingressar no ensino superior, vai se qualificar tecnicamente para uma determinada área. Então, é um investimento que o município tem feito de maneira bastante significativa, é a oferta do tempo integral. No caso da educação infantil, nós conseguimos universalizar a pré-escola, 100% dos alunos que procuram a rede de ensino são atendidos, e no caso de 0 a ampliação de 50% no atendimento de 0 a 3 em creche, enquanto a média brasileira chega aí nos 20%. Então, a gente conseguiu alcançar aí o dobro da média brasileira. Esse é o modelo da escola de tempo integral. Então, é uma escola que, além da formação curricular convencional, das disciplinas previstas no currículo, ela tem um contraturno de atividades voltadas para o projeto de vida, para o protagonismo juvenil, para o desenvolvimento da iniciação científica na escola, projetos olímpicos, como foi citados aqui anteriormente pela colega, etc. Aqui é um pouco da subdivisão desses alunos por faixa etária de matrícula. Isso é um dado também meramente numérico, estatístico, é onde estão desenhados os nossos 33 mil alunos. E aqui são alguns equipamentos para além das escolas. Então, nós temos um centro de línguas e de idiomas que oferece cursos de inglês e espanhol, além de ciências e informática gratuito, como contraturno para os alunos da rede pública municipal, uma biblioteca pública com 26 mil exemplares de acervo, uma brinquedoteca, que é um ambiente lúdico que recebe as crianças, especialmente na faixa etária de alfabetização, para que a literatura, a música, a dança possa ser um instrumento lúdico para incentivar e promover a alfabetização dessas crianças. Temos uma escola de formação, essa é um OS, é uma organização social que tem 11 anos, que foi implantada na cidade. Essa é uma experiência que eu acredito que seja piloto do Brasil. Nós, por meio de um contrato de gestão, de um chamamento público, nós contratamos essa organização social e ela é formada por ex-professores da rede pública municipal, e esses professores são os que capacitam, que qualificam os professores que estão em sala de aula. Então, nós temos um calendário de formação continuada, onde todos os meses, todos os 1.300 professores da rede municipal saem de sala de aula, se deslocam até um local, é o que nós chamamos de escola de formação permanente do magistério e gestão educacional, e eles são qualificados, eles passam por um processo de qualificação e capacitação, tanto do ponto de vista instrumental, ou seja, de como utilizar materiais didáticos, livros, recursos em sala de aula, mas também do ponto de vista metodológico, né? O como usar, mas também refletir sobre o seu material, refletir sobre uma formação humana que ele pode promover para o aluno, partindo do seguinte pressuposto, que o professor ele tem a formação inicial acadêmica, crítica, aquela formação que ele traz do banco da universidade, mas é preciso que ele esteja em formação continuada permanente. Então, nós investimos parte do nosso recurso de manutenção dos 40% previstos no Fundeb, voltados para a qualificação e formação de professores através da SFAPEG, que é a nossa escola de formação de professores.
O que Sobral também fez nos últimos 20 anos, o que a gente costuma dizer é fazer o básico com muita objetividade e tentar fazer o dever de casa, assim, um feijão com arroz. Então, para a política pública municipal, foram estabelecidas 4 metas muito básicas e muito objetivas. A primeira delas é garantir que todas as crianças que estão na faixa etária de 6 a 7 anos, ou seja, no primeiro e no segundo anos do ensino fundamental 1, sejam alfabetizadas. É em Sobral que nasce a experiência do programa de alfabetização na idade certa, que depois inspirou o governo federal a criar o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, e que hoje, mais recentemente, esse programa sofreu uma mudança de nome e é chamada de Mais Alfabetização, né? Então, o que ocorreu no município de Sobral no ano de 2000, 2001, é que mesmo depois do investimento físico, nos equipamentos físicos nas escolas, como vocês viram há pouco nas imagens, após aplicar um conjunto de avaliações, a gente detectou que as crianças ainda tinham muitas lacunas no aprendizado. E essas lacunas elas estavam em momentos ou em deficiências no processo de alfabetização. Em seguida, todas as crianças que avançaram para as séries seguintes e que ainda tinham problemas na aquisição da leitura e da escrita, garantir programas de correção de fluxo e defasagem dessas crianças. Então, foram criados programas complementares de contraturno para aquelas crianças que avançaram após o processo de alfabetização e ainda tinham dificuldades na alfabetização em si. Na década seguinte, depois do processo de alfabetização estar bem consolidado, todas as crianças que passam pela rede municipal por primeiro e segundo ano, são garantidas a ela o direito de leitura e escrita, foi reforçar a formação do ponto de vista da proficiência em língua portuguesa e matemática. Então, foi criado um conjunto de programas e projetos complementares de turno e contraturno, além de outros incentivos como aquisição de materiais didáticos complementares, o desenvolvimento de projetos e programas voltados para o protagonismo acadêmico do aluno. Então, não é ser protagonista simplesmente pelas atividades culturais, esportivas, musicais, tudo isso é protagonismo e é importante também, mas é ser protagonista, ter um bom desempenho acadêmico, né? Ser um aluno de excelência em língua portuguesa, em matemática, e foi isso a terceira meta estabelecida pelo município. E agora, mais recentemente, foi ampliar e melhorar a qualidade do processo da educação infantil, né? Pesquisas acadêmicas no mundo inteiro demonstram que os processos cognitivos de aprendizagem da criança, os mais significativos, acontecem de 0 a 3 anos, né? Modelos acadêmicos e teóricos na área de neurociência, psicologia do desenvolvimento infantil, etc. E é justamente nesse período onde muitas vezes a família não enxerga ou considera que a creche, que o centro de educação infantil é simplesmente um espaço lúdico, mas são aqueles estímulos e são aquele conjunto de estímulos que vão ser bastante significativos e importantes para a criança. Então, a gente tem investido bastante na educação infantil. Bom, os eixos que estruturam a política: primeiro, o fortalecimento da gestão pedagógica. Em Sobral, diretores e coordenadores em cargo de comissão não são indicados por força política, né? Todos passam por processo seletivo, edital público, 5 etapas: prova escrita, prova didática, entrevista, prova situacional, análise de currículo, e ao final eles são qualificados para ir para um banco de aprovados como gestores, e a partir da necessidade a administração pública o convida para ocupar um cargo público. Então, o que acontecia antes desse modelo educacional ser implantado é que nós tínhamos diretores nas escolas que eram semi-analfabetos, ou muitas vezes estavam na direção da escola, eram coordenadores, eram diretores, ou por uma indicação política, ou por um processo seletivo de eleição. Sobral respeita os municípios que, obviamente, optam por esse modelo, mas atualmente a gente tem feito processos seletivos públicos. O segundo ponto é o fortalecimento da ação pedagógica. Então, todo professor ele é capacitado, ele tem um calendário fixo de formação, ele conhece com profundidade os materiais que ele vai utilizar, ele aprende técnicas e ele também precisa otimizar o tempo da sala de aula. Nós identificamos em uma pesquisa implantada também no município que muitas vezes o professor levava um tempo muito grande quando chegava em sala de aula, né, com chamada, com organização da turma, com questões de indisciplina, etc. E às vezes ao final da aula ele também acabava perdendo um pouco de tempo, antecipando alguns minutos, finalizando em alguns minutos, e isso ao longo do ano letivo, ao longo dos 200 anos letivos,
causava dias e horas de ausência de atividade pedagógica. Então, a gente otimizou, estabelecendo uma rotina pronta na formação dos professores. Qualquer professor do município de Sobral que entrar hoje, nas mais de 1.996 salas que nós temos, ele tem o material didático definido, tem o roteiro da aula, ele sabe quais são as atividades que ele vai desenvolver, porque ele se qualificou na formação continuada na semana anterior, antes de entrar em sala de aula na semana seguinte. E o terceiro ponto é a questão da valorização do magistério. Então, nós pagamos o piso nacional, né? Porém, o município tem criado ao longo desses 20 anos um conjunto de mecanismos legais, na forma de leis, que tramitaram na Câmara Municipal, foram sancionadas pelo prefeito e que pagam em dinheiro, no contra-cheque dos professores, pelos resultados de aprendizagem que são obtidos pelos alunos. Então, nós aplicamos uma avaliação externa no meio do ano e no final do ano, com todos os 22.670 alunos que nós temos, do infantil 5 até o 9º ano. E esses resultados acontecem por meio de uma avaliação em larga escala, que o município aplica, de língua portuguesa, matemática e de produção escrita, de uma redação. E a partir de indicadores que nós estabelecemos de metas de aprendizado, quando o professor, quando a turma alcança aquele indicador, ele recebe uma bonificação salarial diretamente no contra-cheque dele. Bom, outra coisa importante é que os diretores têm perfil de liderança, então eles são selecionados em busca desse perfil, são processos meritocráticos, apesar de ser um cargo em formação. A secretaria faz o monitoramento e o acompanhamento individual do desenvolvimento do aprendizado dos 35 mil alunos da rede municipal. Então, nós monitoramos sala por sala, série por série, aluno por aluno, tanto as avaliações internas que a escola aplica, como as duas avaliações externas, no meio do ano e no final do ano, que a Secretaria de Educação também aplica. Nós criamos também 2 fundos municipais de recursos, onde nós transferimos parte do 40% do Fundeb direto para uma conta em que o gestor da escola é quem gerencia, né? Ele tem autonomia financeira e administrativa, porém ele é responsabilizado por aquilo. Ele presta contas com a Secretaria Municipal de Educação, como ele fez a ordenação e execução daquele recurso público. Foi em Sobral, como eu já disse, que nasceu o programa de alfabetização na idade certa. A rotina de sala de aula é estruturada, como eu já disse aqui. Materiais didáticos são produzidos, além do NLD, pela escola de formação e são trabalhados na formação continuada dos professores. Eu vou passar um pouco porque está só reiterando o que eu já disse. E no campo da valorização do magistério, programas voltados para a saúde do professor, a gratificação por desempenho acadêmico, o prêmio ao final de cada ano, na avaliação externa no final do ano, nós entregamos um prêmio em dinheiro também à escola, ela rateia para com seus funcionários, assim como também investe na estrutura física da escola. Isso aqui é um pouco do modelo da avaliação externa. Então, os nossos alunos de 1º ao 9º ano fazem uma prova de língua portuguesa, matemática e produção escrita. E no caso do 1º e 2º ano do ensino fundamental 1, a nossa prova, além de escrita, como é alfabetização, ela é oral. Então, os aplicadores, eles vão até a escola, portando um gravador digital, aplicam uma prova com leitura de textos, cartelas, jogos lúdicos, etc. E eles captam o áudio, a voz do aluno. E aí fazem uma avaliação da velocidade, do ritmo, da entonação, da compreensão do texto. Então, nós temos, até o meio da década de 90, uma sala enorme como essa daqui, com fitas em VHS, gravando a voz de todos os alunos que eram alfabetizados da cidade. E hoje, todos esses arquivos eles são digitais, vão para uma plataforma, e aí você pode analisar e acompanhar o desenvolvimento do ritmo, velocidade, enfim, a aquisição da leitura por parte do aluno. Todos os dados das avaliações são discutidos em fóruns com os diretores quinzenalmente, além da Secretaria de Educação e a Escola de Formação, e nós desenvolvemos planos de intervenção. Então, quando uma sala, um conjunto de alunos ou uma escola não tem bons resultados, a gente elabora com o diretor um plano e faz um conjunto de atividades extras, se forem necessárias, para melhorar esses resultados. Existe um modelo, o tempo infelizmente não me permite, mas esse modelo ele leva em consideração aspectos pedagógicos e técnicos, onde eu tenho uma mudança de prática a partir de uma reflexão que eu faço sobre os resultados que eu obtenho no meu trabalho, e aí isso promove uma formação e esse modelo se retroalimenta. E aqui são alguns resultados para encerrar. Essa é a nossa distorção idade série, no início dos anos 2000 e 2015, então a gente conseguiu
colocar os alunos na idade correta e na série correta. Esses aqui são os percentuais atuais de abandono, né, comparado o ano 2000 com 2015. Então, a gente tem um conjunto de programas onde muitas vezes a mãe é menor, é grávida, vai a um posto de saúde, automaticamente ela entra num sistema onde o município monitora se ela tem algum grau de vulnerabilidade, quando aquela criança vai nascer, quando ela nasce, vai um profissional na casa da criança, capta aquela criança, coloca a garantia dela matriculada na creche, faz o acompanhamento sobre faltas, a ausência da criança em um dia de faltando na escola, nós imediatamente já recorremos até a casa do aluno, existe um profissional que vai até a casa do aluno por bairro, identifica o que está acontecendo, se é um problema de saúde, etc. Então a gente tem uma máxima lá que é não perder nenhum aluno, toda vida vale, e por conta disso a escola é uma porta importante desse monitoramento. Esses são alguns indicadores, esse é o indicador de oportunidades educacionais, tanto em 2014 como em 2017, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, Sobral se configura como o melhor indicador de oportunidades educacionais do Brasil. Esse é um indicador do Centro de Lideranças Públicas, que é uma organização sem fins lucrativos e que leva em consideração aspectos qualitativos e quantitativos para ranquear e qualificar a educação pública brasileira. Aqui são alguns resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No primeiro ao quinto ano, em 2000, a média brasileira é 5,3, o Ceará tem uma média um pouco melhor, foi mostrada aqui em palestras anteriores, né, que é 5,7. Essa foi a primeira média de Sobral em 2005, essa em 2007, 2009, 2011, 2013 e em 2015 nós conseguimos atingir uma média de 8,8. Ou seja, maior do que a projeção para 2021 do INEP para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que o município deveria ter. E aqui é um pouco do comportamento do ranking, né? Em 2005, o primeiro impacto dos resultados dessa política, dos mais de 5.500 municípios, Sobral se configurava na posição 1.366, aqui foi em 2007, 2009, 2011, 2013 e, de acordo com o INEP, em 2015, o município de Sobral se tornou a melhor rede pública de educação do país no ensino fundamental 1. Esse aqui são os resultados de ensino fundamental 2, obviamente que nós temos mais desafios, né? A educação pública brasileira, quando ela vai se afunilando, vai se aproximando das séries finais do ensino fundamental 2 e do ensino médio, os desafios são maiores. Nós só temos 2 resultados coletados, o Brasil hoje tem uma média de 4,1, o Ceará se configura com 4,5, e esses foram os 2 resultados que nós obtemos. A primeira participação em 2013, a segunda participação em 2015, essa era a projeção do INEP. Então, no ranking dos mais de 5.500 municípios, a gente conseguiu a 9ª posição, né, no Fundamental 2, e em 2015 a gente conseguiu saltar para o segundo local, segunda posição. Acho que tem um município aí que a gente vai bater, viu? É em Minas, é? Muito bem, estamos no lugar certo. Essa é a ANA, é o Exame Nacional de Alfabetização. Sobral tem os melhores resultados do país. Recentemente nós recebemos uma menção honrosa do presidente da República. Ali está o resultado do Brasil. Hoje o Brasil tem avançado em matemática, leitura e escrita. O Ceará tem tido resultados mais significativos, mas Sobral tem conseguido alcançar patamares. No caso de 2014, vocês observam aqui, não vai dar porque o tempo é muito curto, mas observe que os níveis, sempre os níveis finais, 3 e 4 de leitura, 4 e 5 de escrita e 3 e 4 de matemática, é onde concentra a maior parte do perfil dos alunos do município de Sobral, ou seja, a gente consegue os percentuais, colocar os percentuais dos alunos nos melhores níveis, né? Esse é o resultado do último ano, que saiu esse ano, mas é referente a 2016, então a gente conseguiu avançar um pouco na escrita, na leitura e também na matemática, né? Comparando o Brasil, o Nordeste com o Ceará. E aqui são os nossos resultados da nossa avaliação externa, que é um parâmetro importante para nortear a nossa política pública. Claro que a gente tem a ANA como referência, tem a Prova Brasil através do IDEB como referência, mas nós temos a avaliação interna do município, essa sim é quem estabelece os elementos para o desenvolvimento da política pública do município. E os próximos passos, nesse momento, nós estamos implantando um currículo próprio de língua portuguesa e matemática. A gente sabe que o Brasil está passando por um momento importante, que é a implementação de uma nova base curricular
comum, né, uma nova diretriz nacional sobre os conteúdos que as crianças vão aprender na escola, mas a gente identifica que essa base tem algumas fragilidades e que ela hoje está um pouco abaixo do que o município de Sobral já faz atualmente. Então, a gente tem, há 3 anos, através de uma consultoria internacional, em parceria com o governo canadense, desenvolvido um currículo próprio de língua portuguesa e matemática, usando como métrica e referência currículos internacionais para tentar buscar outro salto de excelência para o aprendizado das crianças do município. Isso aqui é a formação continuada, então todos os 1.700 professores fazem a formação continuada, estão sujeitos a todas essas premiações que eu já falei. Essa formação continuada e o currículo, elas estabelecem um diálogo também com os resultados da avaliação externa. Então, se o resultado do aprendizado das crianças não está bom em um eixo da matemática, é aquele eixo que tem que ser reforçado na formação continuada. Então, ele é trabalhado com mais ênfase na qualificação dos professores, buscando assim excelência. Mais recentemente, nós estamos implementando e construindo um novo currículo de ciências. Essa é uma parceria com a Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, utilizando o modelo americano do STEPS, né, um modelo que trabalha a ciência na perspectiva da robótica, da tecnologia da informação, da inovação. Então, nós somos procurados assim, por uma instituição privada, né, que é a Fundação Lema, e eles estão implantando em todas as escolas públicas municipais de Sobral um laboratório digital com kits de robótica, impressora 3D, computadores de última geração, para a gente desenvolver um currículo de ciências que seja uma referência para o país, e nesse momento a gente está desenvolvendo esse trabalho. Nós somos também procurados pela OCDE, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que já foi citado aqui. É um organismo internacional que aplica o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Hoje o Brasil se configura entre os 4 piores resultados, entre as 4 piores educações no mundo em termos de resultados de proficiência em matemática, língua portuguesa, interpretação e leitura no PISA. E a OCDE nos procurou, através também de uma parceria com uma instituição privada, querendo fazer um PISA específico para Sobral, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes for Schools, que é uma versão que eles fazem em algumas cidades no mundo que se destacam no seu modelo internacional. Então, nós aplicamos a prova do PISA pelo nosso indicador do IDEB, fazendo uma conversão. O município de Sobral já tem uma média de resultado acima da média da OCDE, então a gente já tem uma educação no município que se referencia a modelos internacionais, mas agora, no último dia 18 e 19 de outubro, nós aplicamos com 1.230 alunos uma prova que veio de Paris, foi traduzida pela SES Gran Rio no Rio de Janeiro, foi aplicada por aplicadores internacionais do município de Sobral, e a gente está na expectativa de receber os primeiros resultados e, quem sabe, ter um resultado expressivo da educação pública brasileira se internacionalizando com referência e qualidade. Ok? Basicamente é isso. Muito obrigado. Muito bem. Como eu incitei os senhores com a professora Narjara, agora também cumprimentando o professor Herbert, qual a razão, qual o motivo desses exemplos de sucesso, desses casos paradigmáticos? É importante a gente refletir sobre isso um pouco, até porque há uma distinção clara entre a realidade de Cocal dos Alves, com seus pouco mais de 5.000 habitantes, e Sobral, com seus pouco mais de 200.000 habitantes. São realidades distintas, a gente percebe, mas o sucesso é um só, não é? O sucesso de ambos os municípios é latente, é evidente. Então, essa reflexão vai continuar em cada um dos municípios que estão aqui presentes. Eu ouso dizer que o professor Anastasia, professor dessa casa, da Escola de Contas, ele respondeu a esse questionamento, a essa reflexão na sua exposição, ao dizer que trata-se do capital humano, não é? O que eu vejo, e comentava com o professor Herbert um pouco mais cedo, é que há pessoas, não é? Há pessoas. É como se fosse a pedra de Bolonha da educação brasileira.
esses municípios, essas pessoas, esses professores têm luz própria. E aí, parafraseando Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, não é? A educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Mais uma vez, parabenizo a professora Narjara Benício e ao município Cocal dos Alves, ao professor Herbert Lima, ao município de Sobral, e agradeço a presença e a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a todos da mesa. Muito bem, senhoras e senhores, nós retornaremos amanhã às 8h30 da manhã com o painel Educação e Qualidade. Obrigado e boa noite a todos.